Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero deixar aqui como texto base 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 32. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 32, que está escrito: Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Vamos abordar o tema: eu não vou mais à igreja dos crentes não, é tanto escândalo, misericórdia. Queridos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção o que eu vou trazer aqui nesse vídeo, pois vai trazer muito esclarecimento ao teu coração e vai servir de muito aprendizado para a tua vida. Queridos, nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesses últimos dias tem surgido, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito escândalo. Tem aparecido muito escândalo, muitos líderes dando mau testemunho, e o negócio ele está estreito sobre a face da terra. Nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as coisas não estão fáceis. É muito, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, escândalo. Mas eu preciso te falar uma coisa, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todo meio, em todo segmento, seja ele religioso, seja ele numa ONG, seja ele no orfanato, seja ele numa escola, seja ele no meio político, sempre irá surgir, aparecer escândalo, sempre irá ter escândalo. Então, os escândalos não é apenas na igreja, ou na igreja evangélica ou na igreja dos crentes, mas em todos os segmentos aparece escândalo. Nós vemos que na política rola escândalo, nós vemos que nas escolas rola escândalo, nós vemos que dentro dos orfanatos rola escândalo, nós vemos que na própria igreja católica rola escândalo. O que nós vemos é rolar escândalo nesses segmentos, a qual eu pronunciei agora mesmo, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, irmão, nesse vídeo eu quero abordar o tema: ei, não vou mais na igreja dos crentes, é tanto escândalo, misericórdia. É isso que o pessoal fala. O pessoal foca apenas a igreja evangélica, o povo foca apenas os crentes, mas escândalo existe em todo segmento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, mas diante da palavra de Deus, o que é que nós podemos aprender com esses escândalos? Diante da palavra de Deus, o que é que nós podemos aprender com esses escândalos que acontecem? Porque nós vemos aí casos terríveis sim na igreja do Senhor. Eu não estou aqui defendendo o erro das pessoas que erram, mas eu estou falando aqui que em todo meio há escândalo. Nós vemos o caso da Flor de Lis, o que ela fez, aí errado, está pagando as consequências, Nós vemos o caso de Samuel Mariano também, erradíssimo, está pagando as consequências, tá. Nós vemos o caso do JA também, nós vemos o caso da Priscila Alcântara. Então nós vemos essas pessoas aí, irmão, trazer escândalo para a igreja do Senhor, para a obra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, essas pessoas, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, já estava previsto pela palavra do Senhor, e cada um irá prestar conta com Deus. Mas o que é que nós podemos aprender com esses escândalos? O que é que nós podemos aprender com esses escândalos? Nós vemos também o caso aí de Gilmar Santos, só que tem escândalo que a mídia lança, mas não tem prova. Mas há um ditado no mundo que diz: onde há fumaça, há fogo. Nós vemos também o caso do pastor Gilmar Santos, e aí isso aí causa escândalo para a igreja do Senhor? Causa, mas nós temos que aprender algo, irmão, diante da palavra do Senhor.
O primeiro tópico que nós temos que aprender, o escândalo não é novidade. É isso mesmo, os escândalos que está acontecendo hoje não é novidade, louvado seja o nome do Senhor. Por que não é novidade? Porque desde quando Deus fundou o mundo e Ele fez o primeiro homem e colocou no jardim, ali já surgiu um grande escândalo. E nós podemos ver isso em Gênesis capítulo de número 3, a qual Deus fala para o homem e para a mulher não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e eles comem daquela árvore, desobedecem a Deus. E a Bíblia diz que eles olham um para o outro e vê que estão nus, sentem vergonha, tentam fugir de Deus. Resumindo, eles são expulsos do paraíso. Para que maior escândalo do que esse? Eu não tinha falado para eles não comer da árvore da ciência do bem e do mal, mas eles comeram daquela árvore. Então ali nós vemos um grande escândalo. Eles receberam o mandamento da parte do Senhor, Deus mesmo falou com eles, mas eles desobedeceram a Deus. Então causaram grande escândalo tão grande que, por causa do pecado dele, toda a humanidade foi corrompida. Todos nós somos pecadores, e os nossos pecados só são cancelados quando nós se chegamos a Cristo. Então nós temos que aprender primeiro com os escândalos. Em primeiro lugar, o escândalo não é novidade. Quando Deus cria o primeiro casal e coloca no jardim, ali já aparece um escândalo, quando o homem desobedece ao Senhor. Em segundo lugar, nós vamos ver, amados, que Jesus ele disse que era impossível não haver escândalo. Jesus ele disse, essas palavras partiu do próprio Jesus. Olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 17, verso 1. Jesus falando, palavras do próprio Jesus. E disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalo. Palavras do próprio Jesus. Então, primeiro, nós temos que aprender com esses escândalos que estão acontecendo hoje, que o escândalo não é novidade, existiu desde o tempo quando Deus cria Adão e Eva, que eles desobedecem ao Senhor. Mas em segundo lugar, Jesus falou que era impossível que não houvesse o escândalo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus falou que é impossível não haver escândalo, é porque é impossível acontecer o escândalo. Mas eu e você não devemos focar no escândalo. Eu e você não devemos seguir o exemplo daqueles que provocam o escândalo. Mas nosso exemplo tem que ser quem? Tem que ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido, tira essa ideia da tua cabeça, essa conversa. Eu não vou mais na igreja dos crentes, porque é um escândalo atrás do outro. Ei, primeiro, você tem que entender uma coisa. O escândalo não é novidade. Segundo, Jesus falou que era impossível não haver escândalo. Mas Jesus continua aqui e nós podemos aprender uma terceira lição com o escândalo. Em terceiro lugar, nós aprendemos que haverá consequências terríveis para aqueles que cometem os escândalos. Aqui no capítulo 17 de Lucas, versículo 1, ainda está escrito assim, ó. E disse Jesus, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ai daquele por quem vierem. Então, querido, tem uma consequência terrível para aquele que provoca escândalo, para aquele que escandaliza a obra de Deus, para aquele que escandaliza o Evangelho. E no texto, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nós lemos, o apóstolo Paulo vai instruir a igreja de Corinto para não causar escândalo, louvado seja o nome do Senhor, aos gregos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem os judeus e nem a igreja de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O escândalo, lógico, ele é prejudicial. O escândalo, louvado seja o nome do Senhor, ele prejudica a igreja do Senhor. O escândalo, ele prejudica aqueles que ainda não foram convertidos. O escândalo, ele traz destruição na vida daquele que provoca ele e também sobre a sua família. Mas nós temos que entender uma coisa: sempre houve escândalo. Sempre houve escândalo. Sempre pessoas escandalizaram a obra do Senhor. Sempre pessoas desobedeceram a Deus. Então nosso foco não pode ser as pessoas. Nosso foco tem que ser Jesus. Por quê?
Porque se uma pessoa provocar escândalo e não se arrepender dos seus pecados, ela vai estar caminhando em direção ao inferno. E se você acompanhar os seus passos, você está indo também em direção ao abismo, acompanhando essas pessoas. E nós podemos ver vários exemplos dentro da Bíblia, de homem de Deus, de mulher de Deus, de pessoas que estavam na presença do Senhor, mas provocaram escândalo. Eu vou citar apenas um rapidamente para esse vídeo não ficar muito longo. Nós podemos ver um escândalo terrível, Caim e Abel, dois irmãos, crente, servia a Deus. E a Bíblia diz que Caim, no capítulo 4 de Gênesis, ele mata seu irmão. Para que escândalo maior do que esse? Serviam a Deus, mas o irmão matou o outro. Nós podemos também ver um escândalo muito grande em Gênesis capítulo 9. Deus fala que achou graça na vida de Noé. Noé salva a sua família construindo a arca, salva os animais. Mas depois do dilúvio, ele se embebeda com vinho, se embriaga. E ele paga mico dentro de uma tenda, fica nu. E ele amaldiçoa o seu próprio filho por ter visto nu e ter zombado dele. Para que maior escândalo? Um crente bebo, pagando mico, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver também, em Gênesis capítulo de número 20, algo terrível. Um homem chamado Ló cometer incesto, ter relações sexuais com suas duas filhas. Imagina, irmão, o tamanho do escândalo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse erro não é para eu e você imitar, é para nós olharmos para ele e não imitarmos essas pessoas que cometeram esses erros. Isso está na Bíblia, não para nós imitarmos o erro da Bíblia, mas para nós não cometermos os mesmos erros. Quer mais exemplo de alguns escândalos? Irmão, o próprio Jacó, ele engana seu irmão Esaú, ele engana Isaac. A mãe de Jacó, Rebeca, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, combina com ele para enganar o seu esposo, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou dando apenas alguns exemplos rápidos. Nós podemos ver também, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Sansão foi escolhido para libertar Israel da mão dos filisteus, mas Sansão ele dá lugar à carne, ele se entrega à prostituição. Ele tem casos com mulher prostituta. Sansão, louvado seja o nome do Senhor, escandalizou a obra de Deus. Em vez de casar com mulher israelita, se envolver com mulher israelita, casar e ter uma vida que agrada a Deus, ele foi se envolver com mulher prostituta. Então causou grande escândalo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi também, nós vemos que ele cometeu um adultério com Betseba. Causou grande escândalo dentro de Israel, irmão. Um rei que tinha as suas mulheres, louvado o nome do Senhor, porque no tempo de Davi havia a poligamia, não era que Deus aprovava, mas havia, e Davi tinha suas mulheres e comete um adultério. Então para que maior escândalo do que esse? Nós podemos ver ainda, querido, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Novo Testamento, Judas. Aqui Jesus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é traído por Judas. Então Judas também, ele causa um grande escândalo, traindo o Filho de Deus, aquele que tinha lhe estendido a mão, tinha lhe chamado para um grande ministério. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós finalizar, querido, a Bíblia vem falar aqui no primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 1. Olha o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Para você que foca apenas nos escândalos e não foca no Senhor e Salvador Jesus Cristo e fala que não quer ir mais na igreja, porque há muito escândalo na igreja dos crentes. Olha o que está dizendo 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Olha, geralmente, o apóstolo Paulo falando, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Na igreja que se encontra na cidade de Corinto, para você ver que não existe igreja perfeita, estava acontecendo um fato que um filho estava tendo relação sexual com a própria mãe do seu pai. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele traz exortação para a igreja de Corinto, que era para eles abandonar essas práticas pecaminosas, que era para eles disciplinar essas pessoas que estavam nessas práticas erradas.
Então nós vemos que, louvado seja o nome do Senhor, escândalo sempre existiu. Nós temos que vigiar para que nós não provoquemos escândalo. Mas quando acontecer isso, você não pode ficar apavorado. Ou você novo convertido não pode querer desistir. Ou você que ainda não se converteu a Cristo, veio se tornar uma pedra de tropeço para você estar na igreja. Porque desde o tempo que Deus criou o homem sobre a face da terra, tem surgido escândalo. E nós não podemos focar nos escândalos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para finalizarmos, Apocalipse 22, versículo de número 11, está escrito: quem é justo, faça justiça. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Louvado seja o nome do Senhor. O que o apóstolo João está dizendo? Se você está buscando a santidade, continue buscando a santidade. Você que está buscando a prática pecaminosa, escandalizando, continue escandalizando. Mas vai ter um acerto de conta no grande dia do juízo final. Ei, tem pessoas que provocam, irmão. Tem pessoas que estão em desobediência debaixo dos panos e ainda não foi revelado, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o justo juiz vier julgar, louvado seja o nome do Senhor, todas as causas dos homens, tudo será manifesto. Ei, o versículo que nós lemos está escrito: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Temos que estar em vigilância, temos que estar em santidade, temos que estar em comunhão, louvar seu nome do Senhor e procurar não darmos escândalo à igreja de Deus. Mas você, ei, não fica com esse ditado na tua cabeça não. Ei, eu não vou mais na igreja dos crentes, porque é tanto escândalo. Ei, não faça isso. Continue buscando, continue servindo a Cristo, continue fazendo a sua parte, porque o galardão está para aqueles que andam em obediência ao Senhor. Ei, então nós podemos aprender com escândalos pelo menos 3 lições. Primeiro, o escândalo não é novidade, ou seja, existiu desde que Deus criou o homem, ou antes mesmo, irmão. Nós vemos um escândalo lá no céu, quando o anjo de Deus lá, Lúcifer, se rebela contra o Senhor e é expulso do céu. Nós podemos ver também, aprender com os escândalos, que é impossível. Jesus disse que não é impossível não haver escândalo. Então, se Jesus falou que é impossível não haver escândalo, é porque acontecerá escândalo. Mas eu e você não devemos focar nos escândalos. Em terceiro lugar, nós aprendemos que terão consequências terríveis aqueles que cometem escândalo. Tanto aqui na terra tem consequência dos seus erros, dos seus atos, como quando morreres e se encontrarem com Jesus.